Olá e bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje vamos mergulhar no controle dos motores elétricos, especificamente como é que ajustamos a velocidade deles. A nossa base é um guia técnico da WEG sobre inversores de frequência e soft starters. Exato. É uma daquelas coisas em que normalmente nem pensamos, pois não. Mas olha, controlar a velocidade de um motor é absolutamente vital em imensas aplicações industriais. E convenhamos, ter um motor sempre ali na rotação máxima, muitas vezes é um desperdício de energia. E dos grandes? Pois é, a fonte até refere que motores a trabalhar abaixo da carga nominal podem desperdiçar para aí uns 15% da energia. Antigamente usavam-se métodos mecânicos ou hidráulicos, não é? Sim, mas eram pouco eficientes e davam uma trabalheira de manutenção. Certo. Mas depois, com o avanço dos semicondutores, a eletrónica de potência veio mudar tudo. E é aí que entram os inversores de frequência e as soft starters. São as soluções modernas, muito mais eficientes. E é isso que vamos tentar desmistificar um bocadinho hoje. Boa. Então vamos lá, vamos desconstruir isto. Começando pelos inversores de frequência. A ideia base parece relativamente simples, não é? A velocidade de um motor de indução depende da frequência da rede elétrica. Portanto, se variarmos a frequência, variamos a velocidade. É basicamente isto. Fundamentalmente, sim, é essa a física da coisa. A equação até é conhecida. N igual a 120 Fp. O N é a velocidade, F a frequência e P os polos do motor. O inversor faz essa magia eletrónica, pega na corrente alternada da rede, retifica para corrente contínua Uhum. e depois, usando transistores, tipicamente IGBTs, gera uma nova corrente alternada. Mas agora com a tensão e a frequência que nós queremos. Muitas vezes usam uma técnica chamada PWM, modulação por largura de pulso. PWM, certo. E como é que isso depois controla o motor de forma eficaz? O guia fala em controlo escalar VF constante. O que é isso? O controle escalar, VF constante, é, digamos, o método mais básico e comum. Basicamente, mantém a relação entre a tensão, V, e a frequência, F, constante. Isto ajuda a garantir que o motor consegue manter o binário, a força de rotação, relativamente estável, mesmo a diferentes velocidades. Essencial para muitas cargas, como bombas, ventiladores. Ok, percebo. Mas para aplicações mais exigentes, que precisam de mais precisão ou de resposta mais rápida, aí já entramos noutra liga. E é aqui que entra o controle vetorial, presumo. A fonte menciona Vector Technology. Isso é o quê? Uma marca? Exatamente. Controlo vetorial é o nome técnico, Vectral deve ser o nome comercial da WEG para a sua implementação. Mas a ideia é que é um controle muito mais sofisticado. Usa um modelo matemático do motor lá dentro e microobservadores bastante potentes para controlar separadamente as componentes da corrente. Uma controla o fluxo magnético, outra controla o binário. Uau! É quase como ter o controle de um motor de corrente contínua, mas usando um motor de indução normal, que é mais robusto e barato. E até pode funcionar sem sensor de velocidade, os chamados sensorless, ou com um encoder para precisão máxima. Fascinante. Ok, então o inversor é o acelerador. E as soft starters? Parecem ter um papel diferente. Têm um papel diferente. Enquanto o inversor controla a velocidade continuamente, a soft starter, como o nome indica, foca-se no arranque e na paragem suaves do motor. Em vez de ligar o motor diretamente à rede, sabes aquele esticão inicial que puxa uma corrente brutal, 6 a 8 vezes a nominal e dá um solavanco mecânico. Sim, sim. A soft starter usa tiristos SCRs para aumentar a tensão gradualmente. É como usar a embreagem suavemente num carro, em vez de largar de vez. Excelente analogia. Portanto, reduz o pico de corrente e o stress mecânico. A fonte menciona funções como rampa de tensão, kickstart. Isso. A rampa de tensão é precisamente para definir essa suavidade, o tempo que leva a atingir a tensão total. O kickstart dá um pequeno impulso de tensão logo no início. É útil para cargas que têm muito atrito parado, sabes, para as descolar. Ok. E a limitação de corrente é importante para cargas com muita inércia ou se a rede elétrica for mais fraca, para não deixar a corrente disparar durante o arranque. Existe até uma função chamada Pump Control, otimizada para bombas, que ajuda a evitar o tal golpe de ariete nas tubagens quando a bomba para subitamente. Muito interessante. E a escolha entre um e outro, inversor ou soft starter, e o dimensionamento correto depende muito da carga, certo? Mencionam binário constante, potência constante, binário quadrático. É absolutamente crucial, não pode escolher à sorte. Uma bomba ou um ventilador, por exemplo, tem um binário que aumenta com o quadrado da velocidade, é o tal binário quadrático.
Um tapete rolante tende a ter um binário constante, independentemente da velocidade. Uma bobinadora pode precisar de potência constante. Percebo? Dimensionar corretamente o aparelho exige olhar para isto, para a inércia da carga, para o ambiente, altitude, temperatura afetam o arrefecimento e até se o motor vai operar muito tempo a baixa velocidade, o que pode ser um problema para motores autoventilados. E a instalação? Também parece ter os seus desafios, com a questão da IMI, cabos blindados, aterramento. Sem dúvida, não é só ligar os fios. Estes equipamentos de eletrónica de potência podem gerar interferência eletromagnética, a tal IMI. É como um ruído elétrico. Por isso, uma instalação bem feita, com cabos blindados adequados, uma boa blindagem do quadro e um sistema de ligação à terra eficaz é fundamental. Senão pode afetar o próprio aparelho ou outros equipamentos eletrónicos sensíveis que estejam por perto. Bem, então, resumindo isto tudo, parece claro que estes dispositivos, inversores e soft starters, transformaram mesmo a forma como usamos motores elétricos. Precisamente. Trouxeram um controlo que antes era impensável, adaptabilidade a processos muito diferentes, protegem melhor os motores e, algo crucial hoje em dia, oferecem um potencial de poupança de energia muito significativo. Estão perfeitamente alinhados com a necessidade de eficiência energética. Fica então uma última reflexão, talvez para quem nos ouve. A fonte mostra como estes aparelhos já têm bastante inteligência a bordo para controlar e proteger o motor com base no que medem localmente. Mas, pensando no futuro, na indústria 4.0, na otimização energética cada vez mais premente, até que ponto esta inteligência pode evoluir? Será que no futuro estes dispositivos poderão otimizar não só o seu motor, mas sistemas produtivos inteiros, tomando decisões com base em dados de toda a fábrica ou, quiçá, até da própria rede elétrica externa?